Bom dia, vamos começar a segunda parte do caso do Homem dos Lobos. Avaliação geral do ambiente do paciente e do histórico do caso. Freud falando. Sou incapaz de fornecer um relato puramente histórico ou puramente temático da história do meu paciente. Não posso escrever um histórico, nem um tratamento, nem do tratamento, nem da doença, mas sinto-me obrigado a combinar os dois métodos de apresentação. É sabido que não se encontraram meios de introduzir, de qualquer modo, na reprodução de uma análise, o sentimento de convicção que resulta da própria análise. Exaustivos relatórios textuais dos procedimentos adotados durante as sessões não teriam certamente qualquer valia, e de qualquer maneira, a técnica do tratamento torna impossível elaborá-los. Assim, análises como esta não são publicadas com a finalidade de produzir convicção nas mentes daqueles cuja atitude tenha sido até então de recusa e ceticismo. A intenção é apenas de apresentar alguns novos fatos a pesquisadores que já estejam convencidos de suas próprias experiências clínicas, ou seja, não é para todo mundo, só para quem já está habituado à novidade posta por Freud, trazida por ele e que já trabalha com isso, tá? Tem gente que não aceita até hoje, em 2019, certas coisas, imagina naquela época. Começarei então por fornecer um quadro do mundo da criança, por dizer tanto da história de sua infância quanto poderia ser sabido sem qualquer esforço. Na verdade, não foi senão depois de vários anos que a história se tornou menos incompleta e obscura. Ele considera vários anos, porque 4 anos de análise naquela época era muita coisa. Os pais haviam casado jovens e mantinham ainda uma feliz vida em comum, sobre a qual a doença em breve lançaria as primeiras sombras. A mãe começou a sofrer de distúrbios abdominais e o pai teve seus primeiros ataques de depressão que o levaram a ausentar-se de casa. Naturalmente, o paciente só chegou a perceber a enfermidade do pai muito mais tarde, mas tinha consciência da fraca saúde da mãe desde a mais tenra infância. Por conseguinte, ele tinha relativamente pouco a ver com as crianças. Ela, a mãe, tinha relativamente pouco a ver com as crianças, os filhos. Um dia, certamente, antes de completar 4 anos, aí vem uma nota, vir nas páginas 98, a nota, nas edições anteriores a 1924, lê-se, talvez aos 6 anos. Enquanto a mãe saía para ver o médico e ele caminhava ao seu lado, segurando sua mãe, ouviu-a lamentar a sua condição. As palavras da mãe causaram nele profunda impressão, e ele mais tarde aplicou-as a si mesmo, conferir na página 99. Não era filho único, tinha uma irmã aproximadamente 2 anos mais velha, vivaz, dotada, precocemente maliciosa, que iria desempenhar um importante papel em sua vida. Pelo que se podia lembrar, cuidava dele uma babá, uma velha sem instrução, de origem camponesa, com uma incansável afeição por ele. O menino era uma espécie de substituto do seu próprio filho, que morrera jovem. A família vivia numa granja e costumava passar o verão em outra. Ambas as propriedades eram mais ou menos próximas de uma cidade grande. Houve uma ruptura na infância, quando os pais venderam as granjas e mudaram-se para a cidade. Os parentes próximos costumavam visitá-los com frequência numa ou na outra granja. Os irmãos do pai, as irmãs da mãe com seus filhos, os avós maternos. Durante o verão, os pais costumavam estar fora por algumas semanas. Numa lembrança encobridora, ele viu-se a si próprio com a babá olhando a carruagem que se afastava com o pai, a mãe e a irmã, e depois voltando serenamente para dentro de casa. Devia ser muito pequeno na ocasião. Nota:
2 anos e meio foi possível depois determinar quase todas as datas com exatidão. No verão seguinte, sua irmã também ficou em casa e foi contratada uma governanta inglesa que ficou responsável pelas crianças. Anos mais tarde, ele ouviu muitas histórias sobre sua infância. Nota: informações deste tipo podem, como regra, ser empregadas como material absolutamente autêntico. Assim, pode parecer tentador assumir o caminho fácil de preencher as lacunas da memória de um paciente interrogando os membros mais velhos da família. Mas não posso recomendar com muita convicção essa tendência. Quaisquer histórias que possam ser contadas por parentes em resposta a uma solicitação ou um questionário estão à mercê de todas as apreensões críticas que possam entrar em jogo. Invariavelmente, a pessoa lamenta ter se feito dependente de tal informação. Ao mesmo tempo, a confiança na análise fica abalada e estabelece-se uma corte de apelação a respeito do fato. De qualquer maneira, tudo aquilo que de algum modo possa ser lembrado aparecerá no posterior discurso da análise. Ele próprio sabia uma porção de histórias da infância, mas eram naturalmente desconexas no que respeita à data e assunto. Uma delas, que foi repetida muitas e muitas vezes em sua presença por ocasião de sua posterior enfermidade, apresenta-nos o problema de cuja solução nos ocuparemos. Nos primeiros anos, parece ter sido uma criança de muito boa índole, tratável, até mesmo tranquila, de tal modo que costumavam dizer que ele é que devia ter sido a menina e sua irmã mais velha o rapaz. Certa vez, porém, ao regressarem das férias de verão, os pais encontraram-no transformado. Tornara-se inquieto, irritável e violento. Ofendia-se por qualquer coisa e depois tomava-se de raiva e berrava como um selvagem. De modo que, ao persistir esse estado de coisas, os pais expressaram as suas apreensões quanto à possibilidade de enviá-lo mais tarde para uma escola. Isso aconteceu durante o verão em que a governanta inglesa ficou com eles. Ocorria que esta era uma pessoa excêntrica e irascível e, além do mais, viciada em bebida. A mãe do menino inclinou-se, portanto, a atribuir a alteração no seu caráter à influência dessa inglesa, presumindo que ela o havia irritado profundamente com o tratamento que lhe dispensava. A perspicaz avó que passara o verão com as crianças era de opinião que a irritabilidade do menino fora provocada pelas discussões entre a inglesa e a babá. A inglesa havia chamado a babá de bruxa, repetidas vezes, obrigando a sair da sala. O menino tomara abertamente o partido de sua amada Nania e demonstrava à governanta o seu rancor. O que quer que tenha acontecido, a inglesa foi mandada embora pouco depois do regresso dos pais, sem que tenha havido qualquer modificação consequente no insuportável comportamento do menino. O paciente conservara a sua lembrança desse período de desobediência conforme recordava. Fez a primeira de suas cenas num Natal, quando não lhe deram uma quantidade dupla de presentes, o que lhe era devido porque seu aniversário era no dia de Natal. Não poupou nem mesmo sua querida Anania das suas malcriações e irritabilidade. Atormentou-a talvez ainda mais sem remorsos do que qualquer outro. Mas a fase que trouxe comigo a sua mudança de caráter estava inextricavelmente ligada na sua lembrança com muitos outros fenômenos estranhos e patológicos que ele não conseguia dispor em sequência cronológica.
Ele misturava todos os incidentes que vou agora relatar, que não poderiam ter sido contemporâneos e que estão cheios de contradições internas, num único e mesmo período de tempo, ao qual deu o nome de Ainda na Primeira Granja. Agora eu vou ter que parar por causa do tempo, e aí é curtinho esse pedaço, a gente vai fazer mais um vídeo para terminar essa segunda parte.